Em Josué, capítulo 5, versos 13 e 14, os filhos de Israel haviam acabado de cruzar o Jordão e estavam prontos para invadir a terra prometida. Josué saiu e viu um homem com uma espada na mão e perguntou se ele era dos israelitas ou dos seus adversários. Se um anjo dissesse aos crentes hoje o que disse a Josué, eles provavelmente ficariam deprimidos, porque esse anjo disse: errado em ambos os aspectos. Não estou aqui com seus inimigos e não faço parte do seu exército. Sou parte de outro exército e vim com ordens de Deus. Ao meu redor e atrás de mim, em grandes e poderosas colunas, estão miríades de anjos. Você não pode vê-los, Josué, mas há uma multidão deles, e eu sou o capitão. Porque alguém me perguntou se essa escritura estava se referindo a Jesus como o anjo, eu perguntei a Craionai e ele disse que não, porque ele, Craionai, estava lá como capitão do exército do Senhor. Quando Josué caiu de bruços para adorar, Craionai disse-lhe para tirar os sapatos, porque o lugar em que tu estás é santo. Josué capítulo 5, versículo 15. Esta é a coisa idêntica que o anjo do Senhor disse a Moisés da sarça ardente. Êxodo capítulo 3, versos 4 e 5. Craionai disse que Deus, em seu grande plano, tinha tudo mapeado. Jericó foi a primeira cidade que eles vieram, e com uma grande vitória para Deus ali, os outros reis e exércitos temeriam os israelitas e saberiam que Deus estava do lado deles, quando eles vissem um grande milagre. E então Deus enviou Craionai com um bando de anjos e com suas ordens para Jericó. Deus sabia exatamente como a cidade seria conquistada. Se pudéssemos de alguma forma voltar no tempo e dar uma olhada no plano de batalha de Deus para esse exército angelical, eles provavelmente leriam algo assim: os filhos de Israel são nossos aliados. Vocês vão marchar ao redor daquelas muralhas durante 7 dias, e no último dia eles vão dar 7 voltas. Eu já lhes dei suas ordens, então vamos ter que coordenar isso com o que fazemos aqui. Os sacerdotes devem tocar suas trombetas e as pessoas devem gritar a um determinado sinal. Quando vocês ouvirem o grito deles, empurrem os muros para baixo. Craionai me disse que os anjos tomaram suas posições em cima daqueles muros, esperando o grito. Israel nem sabia o que estava acontecendo, mas Deus sabia e os anjos sabiam. Eles esperaram e, quando ouviram o grito, cada anjo que estava lá empurrou com todo o seu poder e força, e as grandes e grossas muralhas caíram chão adentro. Aquelas muralhas eram tão grossas o suficiente para construir uma casa sobre elas. E se tivessem tombado ou sido empurradas de lado, ainda seriam uma parede, porque eram tão grossas quanto altas. Deus disse aos anjos: empurrem para baixo, e a Bíblia nos diz que os muros caíram. Josué, capítulo 6, versículo 20. Os israelitas nem tiveram que abrir caminho através de rachaduras e escombros, porque as muralhas foram empurradas chão adentro. Esse foi um ato dos anjos. Posso visualizar Craionai olhando para suas ordens e percebendo uma condição especial que Deus havia feito
para uma pequena parte dessa muralha. Quando Raabe protegeu os 2 espiões enviados para observar a terra prometida, Deus fez uma promessa a ela e assegurou-lhe que a protegeria e a sua família. Eu posso apenas ver Craionai pedindo a alguns de seus anjos para irem até aquela parte da muralha e segurá-la, enquanto os outros empurravam o resto da muralha. Alguém me disse recentemente que a escavação real mostra que os muros foram empurrados para baixo, como um poço de elevador. Pense na pressão que os anjos colocaram sobre eles. Também me disseram que nos achados arqueológicos das escavações da velha Jericó, ainda há evidências do muro onde ficava a casa de Raabe. Aleluia! Isso realmente torna a Bíblia viva ao saber que os anjos que ajudaram a cuidar de Jericó ainda estão por aí e ainda estão trabalhando conosco sob a direção do Espírito Santo. Deus tem uma eternidade cheia de anjos. Ele não fica sem recursos e, embora pudesse fazer tudo sozinho, porque Ele é Deus, Ele tem anjos e pessoas trabalhando com Ele o tempo todo. O anjo do Senhor impediu Balaão de amaldiçoar Israel. Balaão foi tentado a amaldiçoar Israel por algum dinheiro, mas Deus disse ao anjo para não deixá-lo fazer isso. Posso imaginar Balaão tentando amaldiçoar Israel e toda vez que ele começava, o anjo virava sua língua e os abençoava. Ele provavelmente disse: qual é o problema comigo? Estou perdendo minha cabeça? Estou perdendo minha mente? Então ele começava a amaldiçoar de novo e de novo saía uma bênção. Ele não percebeu que havia um grande anjo em pé ali que estava colocando um registro diferente em sua boca. E Israel foi abençoado. Foi tanta ordem de Deus que ele até fez um burro falar. Isso realmente assustou Balaão. Ele tentou forçar a jumenta a se mover, mas a jumenta ficou teimosa, enquanto ela se virou e disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz? Para você bater em mim 3 vezes. Por que Deus permitiria que tal história fosse colocada na Bíblia? Porque aconteceu. Aquela jumenta falou por causa da presença do anjo de Deus, mesmo não sabendo falar. Aqui estão alguns textos bíblicos para nos ajudar não apenas a conhecer e perceber a validade do fato de que os anjos estão conosco, mas para que possamos estar cientes de sua presença e saber que podemos esperar a ajuda de Deus por meio desse exército do céu. Em Lucas capítulo 1, versículo 11 e 20, um anjo veio a Zacarias e Isabel com a mensagem de que João Batista nasceria. O anjo Gabriel veio a Maria e lhe disse que Jesus, o Filho de Deus, ia nascer dela. Lucas 1, 26 a 35. Esse foi o plano de Deus se desdobrando na hora certa, como ele havia preparado, planejado e escrito antes de criar a terra. A paz do Senhor, queridos irmãos. Eu sou Isabel de Oliveira, moro em Boston, Massachusetts. O livro Anjos em Missão está sendo apresentado por capítulos. E a terceira parte deste capítulo está no próximo vídeo. Não deixem de assistir.